Eu vou direto na palestra e vou fazer uma oração. Com os cachorrinhos latindo aí, tá? Vamos fechar os olhos e orar, gente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz. Eu estou sem microfone de lapela também, mas eu acho que está dando para ouvir relativamente bem, né? O microfone de lapela ajuda porque ele abafa um pouco o som externo. Então, quando eu estou usando, mesmo que tenha barulho de cachorro latindo, outras coisas, abafa um pouco, não é que some, mas diminui. Tem alguns microfones de lapela que abafam muito, aí você não ouve barulho de vento, nem de nada, só a mesma voz da pessoa que está falando. Esse meu microfone, como é baratinho, ainda ouve barulho. Mas eu estou sem agora porque estava meio complicado e agora vai sem mesmo, mas está dando para funcionar, então tá bom. Bom, o nosso tema que vamos desenvolver para a nossa reflexão é o que está contido no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 6 a 9. Que é aquele do capítulo 18, que é de muitos chamados, poucos os escolhidos. E esses 6 a 9, esses itens, corresponde à assertiva de Jesus que dizia aqueles que dizem Senhor, Senhor. Ok. Eu coloco o óculos, tiro o óculos, porque de perto eu tenho uma dificuldade para enxergar de perto. Né? Para longe não, mas para perto sim. Mas como eu estou fazendo a live aqui, eu não preciso usar o óculos só quando eu tenho que ler alguma pergunta aqui. Bom, então, nessa passagem evangélica, Jesus diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Vejam bem. O que significa esse dizer de Jesus, quando ele fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. Mas aí ele complementa, mas vai entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai. Quer dizer o seguinte, que não é porque você fica falando que é cristão, que é evangélico, que é espírita, e que leva o crucifixo no peito, que fica na reza, que lê a Bíblia, que se diz cristão e que fica se apresentando como sendo uma pessoa do bem, isso, se não for real e verdadeiro, não vai adiantar. Ou seja, não adianta você dizer que você tem que ser. E para você ser verdadeiramente cristão, você precisa estar na sintonia do Cristo, na sintonia do Pai, porque você vai ter que fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é estar na sintonia de Deus. E aí você entra no reino dos céus. O que é esse entrar no reino dos céus? Na nossa mente, a gente vai ficar pensando que é um lugar onde nós vamos entrar. É o paraíso. Né? E que quando a pessoa desencarnar, ela vai entrar no paraíso. O paraíso é um local lindo, maravilhoso, de glórias. Elas vão ficar tocando flautas, não é? Cantando louvores o tempo todo. E é só reino dos céus. Nós vamos entrar no reino dos céus. Olha, se Deus é o puro amor, o seu reino é um reino de quê? É um reino de amor. Ou seja, é a vibração do amor, o campo de energia do amor. Porque o amor, gente, é um campo de energia. E é um campo de energia criador. Os espíritos superiores, espíritos puros, que se encontram vivendo, encontram-se na sintonia desse campo de energia do amor, eles têm a capacidade de criar, são co-criadores com Deus. E aí você está no reino dos céus, no reino de Deus. Você consegue entrar na sintonia, mesmo estando encarnado, hein?
você consegue entrar na sintonia desse campo de energia do amor. E você se torna co-criador com Deus. É esse que é o reino dos céus. É o reino do amor. É esse campo de energia. Então não adianta a gente falar que a gente, por exemplo, é cristão, a gente é amoroso, mas nós temos que ser, senão não adianta. Por isso que o Cristo falou, não adianta dizer Senhor, Senhor. Ou seja, no popular, não adianta você puxar saco. Você ficar rodeando, não adianta nada. Você precisa ser o que você diz ser. Não adianta você só ficar falando. Você diz assim, eu tenho riqueza, mas você é rico. Porque a riqueza não é externa. Esse dizer Senhor, Senhor é ser superficial, é a superficialidade, é o sepulcro caiado. Então é preciso fazer a vontade de Deus. Porque quando você está fazendo a vontade de Deus, você está praticando a caridade. Você está no campo de energia do amor e está colocando esse amor de Deus em ação para os outros. Aí você está fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é fazer a caridade. Fazer a caridade é colocar o amor em ação. Porque o Cristo, quando veio aqui, ele não ficou encerrado dentro de uma caverna. Não, ele ficou em contato com o povo, praticando a caridade. Colocando o amor de Deus, que é ele, em ação, no bem, ensinando, ajudando, servindo, enxugando lágrimas, orientando, encaminhando, conduzindo, ensinando-nos um modo de viver padrão. A partir do Cristo, o modo de viver padrão é o Cristo. Nós temos um molde agora. O molde é o Cristo. Porque nós somos barro. Nós não somos feitos de barro? Não é assim que a Bíblia diz? Que do barro nós viemos e para o barro retornaremos? Nós somos feitos de barro. Pois é, agora nós temos uma forma. Então, nós precisamos ser colocados dentro dessa forma, que é o Cristo, para passarmos a ter a forma do Cristo, é expressar o modo de ser e de viver do Evangelho do Senhor. E nós temos essa forma agora. O Cristo é a forma. O Cristo é o nosso modelo. É o nosso guia. Agora eu pergunto para vocês, isso é possível em um mundo de expiações e provas? Não. Cristo falou que o reino de Deus, o seu evangelho, que é o evangelho de Deus, o evangelho do Cristo é o evangelho de Deus, seria implantado na terra. Aí o reino de Deus estaria implantado na terra. Eu pergunto para vocês, no mundo primitivo, é possível isso? Não. No mundo de expiações e provas, é possível isso? Não. Por quê? Porque no mundo de expiações e provas, que é o que nós nos encontramos ainda, qual é a característica principal? A característica principal é que o mal sobrepuja o bem. O mal prevalece sobre o bem. E no mundo de regeneração para o qual nos estamos encaminhando, aí é o contrário, o bem prevalece sobre o mal. Mas eu pergunto para vocês, no mundo de regeneração, onde o bem prevalece sobre o mal, é possível o reino de Deus? Eu diria para vocês que ainda não também. Por quê? Porque tem o mal ainda. No reino de Deus a gente não pode ter o mal. Só pode ter o bem, porque nós estamos na vibração do amor, não pode ter o mal, concorda? Então, mesmo no mundo de regeneração, ainda o reino de Deus, o evangelho de Jesus não vai estar implantado na terra. Então, quando? Quando? Quando que vão acabar os sofrimentos? Eles vão acabar? Vão acabar, gente. Quando o reino de Deus for implantado na terra. Quando é que vai ser isso? Nos mundos ditosos e felizes. Então, quando a terra for elevada na categoria dos mundos para mundos ditosos e felizes,
Onde só há o bem, não tem o mal. Só há o bem, sempre bem, o tempo todo o bem. Aí sim, nessa situação, o reino de Deus estará implantado na terra, o Evangelho de Jesus. Nessa circunstância, nós todos estaremos fazendo a vontade de Deus. Mas, no mundo de expiações e provas nós estamos, isso não vai acontecer, porque ainda o mal existe. E mais, não só existe, como ele prevalece sobre o bem. Em um mundo onde o mal prevalece sobre o bem, como é que nós vamos implantar o reino de Deus, o Evangelho de Jesus? Porque a questão não é você construir uma igreja, a questão é de você viver o Evangelho, é você ser o Evangelho. Nós temos algumas pessoas que vivem o Evangelho, que são o Evangelho, mas não é a regra, temos que convir. Temos que convir, gente, que o nosso mundo é governado pelo mal. Eu sei que eu falar assim, vocês poderão não concordar. E parece triste falar também isso, não é? Mas eu pergunto para vocês. Peguem o nosso mundo de expiações e provas desde o começo e analisem se o que vem prevalecendo é a lei de justiça, de misericórdia, de amor. Os governantes da terra, em todos os tempos da humanidade, governaram com amor e com justiça uns sobre os outros? Pergunto para vocês. Se nós tivermos estudado um pouco de história, vamos concluir que não. Então, quem governa o nosso mundo não é o bem, é o mal. E ainda hoje é assim? Ainda hoje é assim. Por quê? Porque o nosso mundo ainda é de expiações e provas. No mundo de expiações e provas, quem reencarna é espírito que ainda não está no reino do amor. Está no reino do egoísmo. Está no reino do mal. Então, e esse é que governa o mundo. Tanto os que estão encarnados, quanto os que estão desencarnados. Os dominadores do mundo desencarnados, eles continuam governando através daqueles que estão encarnados, porque a sintonia. Agora, tem uma coisa. Na medida em que o mundo de expiações e provas vai se conduzindo para o seu final, para a sua fase final, sobretudo quando entra na transição, como nós estamos agora, e mais ainda, quando está no final da transição, as coisas começam a mudar. Não que o mundo não continue governado pelo mal. Continua, mas não podemos esquecer de uma coisa. O mal sempre esteve e continua estando e sempre vai estar a serviço do bem, sem saber, mas está. Então, o que agora está acontecendo? Nós estamos no final da transição planetária, indo para o mundo de regeneração. Também no finalzinho já. Quando estivermos na regeneração, eu pergunto para vocês, vai ser igual que agora? Pergunto para vocês, vai ser igual que agora? Bom, não pode ser, porque senão continua do mesmo jeito. Então tem que mudar? Tem que mudar. Certo? E nós estamos no finalzinho já. Então o que precisa acontecer para a gente estar lá no mundo de regeneração? Tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essas mudanças vão ser feitas pelos agentes maléficos. Eu andei me refletindo bastante sobre isso, sabe? Então, a gente fica às vezes pensando assim, logo tudo isso que está acontecendo no planeta, essas restrições, isolamento social, reset mundial, nova ordem mundial, governo único, religião única, tudo isso que a gente ouve, vocês devem estar ouvindo também, que os dominadores do mundo estão pretendendo implantar uma espécie de comunismo global, a gente fica pensando, não, mas Deus não vai deixar. Gente, Deus vai deixar. Sabe por quê? Por que Deus deixa aquelas cidades dos umbrais existir? Porque precisa ter. Porque quem está lá tem que penar. Está penando, mudar. Então, essas transformações,
elas vão acontecer pelas mãos de quem sempre dominou o mundo. Mas aí há uma intervenção divina, e aí entra na regeneração, já com a transformação ocorrida, onde, vamos pensar assim, no mundo de regeneração, a gente vai ter a dominação de uns sobre os outros? Para impor? Para espezinhar? Não. Então eu pergunto para vocês, para que a gente precisa ter tanta fortuna? Tantos imóveis? Você precisa ter um imóvel só. Você não precisa. Você tem um imóvel para você morar. Eu pergunto para vocês, não está bom? Tá bom. Pergunta outra coisa para vocês. Se você tiver saúde por muito mais tempo do que nós temos hoje, você precisa aposentar tão cedo? Tem gente aposentando com 49, 50, até pouco tempo. Agora mudou um pouco. Eu aposentei com 59. Mas se nós tivéssemos uma boa condição de saúde, nós não poderíamos trabalhar muito mais? Então eu pergunto para vocês, lá no nosso lar, as colônias espirituais, que são no umbral superior, lá, os espíritos que estão lá, eu pergunto para vocês, um espírito que está lá, morando lá no nosso lar, ele pode ter casas de aluguel? Pergunto para vocês, só estou perguntando, hein? Daquilo que vocês já estudaram, pergunto para vocês, lá no nosso lar, algum espírito pode ter casa de aluguel? Lá pode ter serviços de agiotagem, emprestar juros, 20%, 50%? Pode ter no nosso lar? Quem já leu o livro, quem já viu o filme, vai responder que não. Lá, gente, você vai poder ter só a sua casa. E fique feliz, porque alguns nem isso têm e nem precisam. Significa, gente, que no mundo de regeneração vai ser como se aqui na Terra fosse, por exemplo, fosse iguais às colônias espirituais, naquelas mesmas regras. Vai mudar a alimentação, gente, nosso modo de tratar a natureza, de tratar a água, que a gente não valoriza a água. Em nosso lar, a água tem o Ministério da Água, tanta importância que eles dão para a água lá. E a gente aqui não dá valor nenhum. A gente joga os esgotos sem tratamento nos rios. Rio Tietê é um esgoto a céu aberto. A nossa mentalidade vai mudar quando transformar, quando terminar essa transição, vai mudar. Nós vamos dar valor para as coisas da Terra. Nós não vamos querer explorar assim, desenfreadamente, acabar com a natureza. Não, nós vamos valorizar. Nós não vamos precisar de muita coisa que a gente hoje acha que precisa. E nós não precisamos. E nós não precisamos ter um monte de casas. Nós precisamos ter uma casa só. A casa que você mora não está bom? Você tem na casa que você mora, está excelente. Não é? Então, essa grande mudança, essa grande transformação que está em andamento, e que uma delas é você não ter esse monte de patrimônio, só que na mente do pessoal que domina o mundo, vai tudo para o governo controla tudo, manda em tudo, e você vai ser um escravo. Mas, embora eles queiram transformar assim, depois que realizar a transformação, aí também termina a transição, os espíritos vão desencarnando, os desencarnando vão para outros mundos, e vão ficar só os espíritos aqui, que têm condições de ficar. E não podemos esquecer que estão reencarnando, sobretudo no Brasil, uma quantidade enorme de espíritos luminosos, dentre os quais já está reencarnado o espírito Emmanuel. Dizem que o Chico reencarnará em 2050, de novo aqui, no Brasil. E espíritos de outros mundos, espíritos superiores, iluminadíssimos, que vêm para cá ajudar no processo inicial, no início da regeneração. Nos mundos nos quais eles já passaram por isso, já têm a experiência, eles pedem para reencarnar aqui para ajudar a gente agora no começo. Eu digo a gente, caso a gente depois continue aqui, porque nós não sabemos. E se a gente desencarnar e chegando lá, a autoridade direta fala assim, olha, meu amigo, o seu nível de vibração aqui é muito baixo. Não dá para você ficar aqui não. Tu tem que ir para outro mundo primitivo. Aí nós temos que abaixar a cabeça e ir. Sim, senhor. Fazer o quê? Então vamos.
E se disser que tem que ficar, nós vamos ficar felizes. Se tiver que ir, vamos felizes. De todo jeito a gente vai servir. Ou aqui, ou para onde quer que formos. Nós vamos felizes, porque nós vamos servir a Deus. De todo jeito nós vamos bom, nós vamos bem. Se for para ficar, nós vamos aprender mais. Porque nós vamos ter melhores professores. Nós vamos ter melhores pais do que nós somos e do que nós pudéssemos ser. Porque são espíritos mais iluminados. Essas crianças que estão nascendo hoje, boa parte, são espíritos muito superiores a nós. Moralmente e intelectualmente. Você deixa essas crianças, algumas têm que conduzir bem também, porque às vezes tem inteligência, mas a moral não é tão alta. Mas, cheio de criança aí, gente, cujo grau de iluminação é elevadíssimo. E esses espíritos, quando forem adultos, né, eles é quem vão estar à frente, comandando o mundo. Né? O Brasil, gente, vai acabar esse negócio de corrupção. A corrupção no Brasil é uma coisa endêmica. Né? Gente, isso vai acabar. Vai acabar. Porque os espíritos que atualmente estão encarnados e que têm essa postura, ao desencarnar, não vão poder mais encarnar aqui na Terra. E se puderem, provavelmente vai ser como uma última oportunidade. Né? E vai ser passar por aflições, não vão estar mais no comando de nada, como atualmente. Né? Porque o Brasil está predestinado para ser a pátria do Evangelho. Mas está predestinado para ser a pátria do Evangelho no mundo de regeneração. Isso precisa ficar bem entendido, hein, gente? Porque as pessoas falam assim, mas o Brasil é a pátria do Evangelho. Como é que tem essa corrupção, essa bagunça? Está predestinado para ser, mas ainda não é. Está em fase de preparação. É por isso que o Espiritismo no Brasil vingou, só aqui que vingou. Se vocês forem lá, por exemplo, em França, onde nasceu o Espiritismo, lá não existe Espiritismo lá. Quando eu estive lá, mais uma vez lá, eu constatei isso. Gente, não tem. Não tem. Olha, vamos dizer assim, em Paris, que é a capital da França, maior estado francês, né? Maior província, gente, que eu me lembro, a última vez que eu pesquisei, eu acho que são 18 ou 19, ou 20, uma coisa assim, centros espíritas. Em Paris. Em Paris, onde nasceu o Espiritismo. Gente, só em Poá, que é a terceira menor cidade do estado de São Paulo, gente, até pouco tempo tinha 12, 13. Poá, gente. Não tem comparação. Você pegar no Brasil, são milhares e milhares, eu não sei nem quantos centros espíritas. Não é? E a doutrina espírita do Kardec, desde a época do que iniciou o Espiritismo até hoje, houve um desenvolvimento gigantesco no Brasil. Tudo isso o que é? Preparação para se transformar na pátria do Evangelho. O Brasil vai estar na vanguarda, na liderança espiritual. Gente, o Cristo vai governar o planeta através do Brasil, pelo Espiritismo. Mundo de regeneração. E depois, mundo ditosos e felizes. Está longe essa outra etapa. Mas, enquanto nós não entramos no mundo de regeneração, nós estamos ainda no expiações e provas na fase final, o Brasil é a pátria da redenção. É para cá que os mentores põem para reencarnar os espíritos falidos, sobretudo da Europa. Os espíritos que não dão certo em lugar nenhum, eles põem para reencarnar aqui. Quantos já não conseguiram sua redenção reencarnando aqui no Brasil? Na condição de escravos, quando tinha escravidão. É por isso que vocês veem muitos pretos velhos se apresentando. São espíritos já que estão na luz, espíritos iluminados. Mas por que eles se apresentam como preto velho? Porque foi na condição de escravos que eles conseguiram se libertar do seu egoísmo. Conseguiram se iluminar através de uma encarnação na raça negra, como escravos. Então eles abençoam aquele corpo que deu a eles a oportunidade da redenção, da sua iluminação. Então eles vêm como preto velho. Vem como preto velho como uma forma
de valorizar que foi aquela forma na matéria, né, de escravo que deu a redenção, a elevação, a iluminação. Então, o Brasil continua sendo a pátria da redenção, estando predestinada para se tornar, para se converter, e o Espiritismo implantado aqui é prova disso, para se converter quando o mundo iniciar na fase de regeneração, ser a pátria do Evangelho. As luzes do Evangelho de Jesus vão brotar do Brasil. O Cristo vai governar o mundo através do Brasil. O Brasil vai ser um farol. Vai ser uma nação que vai orientar o mundo espiritualmente. Porque, gente, essas coisas que estamos falando aqui, planeta fora, o pessoal não sabe de nada. Nós tivemos agora há pouco a aula do Alexandre, no curso de Educação Mediúnica. Tudo que nós falamos lá de mediunidade, de educação mediúnica, de ensinamentos espirituais, fora do Brasil, ninguém sabe de nada, ninguém entende de nada, ninguém... Digo ninguém na generalidade, porque tem alguns que sabem, mas se você considerar a massa, não sabe, meia dúzia que sabe. Então não entende. O pessoal nem sabe que tem vida após o desencarne. Acha que morreu, acabou. Então, na generalidade, na massa, vive uma vida superficial, e o Cristo disse: a vida superficial não nos leva, não nos transforma, e a gente não tem como entrar no reino dos céus, entrar na sintonia, na vibração do campo de energia do amor. Nós não conseguimos. Nós precisamos ser realmente aquilo que nós dizemos que somos. Porque nós podemos dizer que somos bons. Ah, eu tenho bondade, mas você é bom, dizer que tem bondade e ser bom. Eu tenho paciência. Entre você dizer que tem paciência e você ser paciente, não é a mesma coisa. É a mesma coisa dizer Senhor, Senhor, mas nós não estamos fazendo a vontade de Deus, então não adianta. Você não está na vibração do amor, no reino de Deus. Você não está praticando a caridade. E praticar a caridade não é só dar uma coisa para uma pessoa. Um dinheiro, pode também dar dinheiro, cesta básica, pirulito, enfim, qualquer coisa. Isso também é caridade, mas não é só isso. Por exemplo, alguém vem, você está com pressa, hein? Mas alguém vem e te para e te pede uma informação. Se você der essa informação, você está ajudando a pessoa demais, até além, muito mais do que às vezes você pode estar pensando. Você está salvando a pessoa dando aquela informação. Você praticou a caridade, você está fazendo a vontade de Deus, só com isso. Coisa simples. A pessoa está perdida. Você pega a pessoa perdida. Por exemplo, você vê um idoso, você vê que ele está desorientado. O idoso está perdido, desorientado. Você conhece onde tem, por exemplo, um asilo. Você pode chamar a guarda municipal, fica ali com o idoso um pouquinho, a guarda leva lá para o asilo, você dá a orientação. Você fez a caridade. Está fazendo a vontade de Deus. Isso é você ser bom. Então, você pode fazer o bem, você pode estar na sintonia do amor, você pode praticar caridade e, portanto, não superficialmente, mas verdadeiramente, com coisas simples, com coisas aparentemente até banais. Não é? Então, por isso o capítulo fala, muitos amados, poucos escolhidos. Porque a gente fala que é uma coisa, mas na verdade não é. A pessoa pode dizer que tem riqueza, mas ela é rica. Porque a riqueza é aquilo que a gente não pode, ninguém pode tirar de nós. A riqueza é uma conquista íntima. Quando você conquista a riqueza moral, é sua, você faz parte de você, porque você passa a ser a sua riqueza. Porque quando Pilatos disse para Jesus que tinha o poder de vida e morte sobre ele, Jesus respondeu para Pilatos o seguinte: o poder foi-te concedido, mas poderá ser-te retirado. Ou seja, você tem o poder, mas você não é o poder. E o poder que foi te concedido poderá ser-te retirado. 3 anos depois, Roma descobriu as pilantragens todas do Pilatos. Pilantragem com Pilato. Trocadilho, né? Mas foi sem querer. E mandou convocar ele para Roma. Ele ia ser condenado. Ele no caminho se suicidou dentro do navio. Então, o Cristo que tinha poder e tem poder, ele era o poder vivo, ele não demonstrava, não expressava, porque um pensamento mínimo de Jesus, em desalinho com a vibração do amor, incendiaria o planeta inteiro.
Então é por isso que a gente precisa passar a viver o Evangelho, como Cristo falou. Que o Evangelho de Jesus, que é o Evangelho de Deus, vai ser implantado na terra. Mas isso quando tivermos um mundo de todos felizes, porque daí nós vamos ter só espíritos que praticam o bem, que vão estar alinhados com o amor, praticando a caridade o tempo todo. Não é? E nós não temos o mal. No mundo de todos felizes não existe o mal, só o bem. Aí sim implanta o reino de Deus, o Evangelho de Jesus. Mas no mundo primitivo, mundo de expiações e provas, e mesmo no mundo de regeneração também não está implantado o Evangelho de Jesus, porque tem o mal ainda. Exceto que no mundo de regeneração, o bem sobrepõe-se ao mal. Mas ainda tem o mal. Se ainda tem o mal, o Evangelho de Jesus não vai estar implantado na sua plenitude. O reino de Deus não vai estar implantado na sua plenitude. Vai estar mais do que agora no mundo de expiações e provas? É claro que sim. Porque expiações e provas é o mal que prevalece sobre o bem. Aí não tem a mínima chance. Esse mundo é governado pelo mal. Mas se o mal prevalece sobre o bem, quem é que manda? O mal manda. Mas não podemos esquecer, como eu já disse, o mal está a serviço do bem. O mal prevalece, porque o mal prevalece sobre o bem no mundo de expiações e provas. Mas por trás é o bem. É o bem. E o mal está fazendo o que o bem precisa que seja feito. Porque os espíritos estão aqui, precisam sofrer, por isso que são espíritos sofredores. E espíritos que espiam, por isso que é o mundo de expiação. E para espiar tem que alguém que faça espiar, por isso que o mal tem que prevalecer. Para fazer quem tem que espiar, espiar. Porque se eu preciso sofrer, tem que vir alguém me fazer sofrer. É o mal agindo. Mas no fundo é para o bem. Isso é que é importante. Então as grandes transformações que estão para acontecer, e já estão acontecendo, e vão continuar acontecendo, gente, então, primeira coisa, tirem da cabeça o seguinte, o mundo não vai voltar mais como era antes. Porque eu tenho muito ouvido as pessoas dizerem assim, logo todo mundo vai estar vacinado e vai voltar tudo como era antes. Raciocinem. Se nós estamos indo para o mundo de regeneração, como é que a gente quer voltar como era antes? Se nós voltarmos como era antes, não tem mundo de regeneração. É só a gente pensar. Para ter mundo de regeneração, o que era antes tem que acabar. Então, o jeito que era antes não vai voltar. Não vai voltar. As pessoas estão se iludindo. Logo vai terminar, todo o planeta vai estar vacinado, vai voltar tudo como era antes. Gente, não vai voltar. Mas isso é pro bem. Tudo que ainda vai acontecer, vocês vão ver, quem estiver encarnado, e quem estiver desencarnado vai ver também. Vocês vão constatar, as mudanças que vão acontecer serão enormes, gigantescas. Porque para a gente, para o mundo de regeneração, tem que transformar. Nós temos que transformar, o planeta tem que transformar, o sistema econômico tem que transformar. O sistema mundial tem que transformar. Nós não podemos continuar nessas guerras todas com armas, com drogas, com crimes, com corrupção para todo lado, o tempo todo. Tudo que a gente vê é interesse sobre o interesse pessoal sobre o interesse comum. Não pode mais ser assim e não vai ser. Então as mudanças vão continuar acontecendo. Mas tudo é para o bem, gente. Tá? Então o mal, não nos esqueçamos, está a serviço do bem. É isso, minha gente. Eu vou terminando, ficando por aqui, agradecendo vocês. Desculpe aí as falhas que tivemos hoje. E a gente, de toda maneira, conseguiu fazer a live, né? Então, essas interferências acontecem, mas a gente dá um jeitinho e consegue, de todo jeito, fazer, né? A mensagem está passada, tá bom? Agradeço imensamente a todos vocês. Amanhã a gente vai ter a live com a Arielle, vamos prestigiar a nossa amiga, nossa companheira, nossa secretária da direção da Casa Espírita. E por hoje, então, a gente termina aqui, tá? Vamos fazer um prece todos juntos para a gente finalizar. Vamos fechar os olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz. Muito obrigado, pessoal. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a semana que vem. E amanhã vamos estar com a Arielle. Beijo no coração.